Olá a todos, sou a professora Milena Prado, sou graduanda do curso de Direito Universal Lorena, sou supervisora de alguns projetos, tais como o projeto Professor do Futuro, e é uma honra estar aqui com vocês novamente no nosso Código Civil Comentado, uma das playlists aqui disponibilizadas pelo professor Bruno Creado no canal do YouTube, que visa estudar cada artigo de várias legislações brasileiras. Nós temos o Código Penal comentado, a CLT comentada, nós aqui do Código Civil comentado, e nós também temos a Constituição Federal comentada. Por isso mesmo, já no início deste vídeo, dê o like, comente algo para que a gente possa avaliar, conversar, compartilhe para os amigos e não deixe de se inscrever no canal Professor Bruno Creado. Hoje vai ser uma honra participar de novo de um vídeo aqui do canal e estarei comentando com vocês o artigo 15 do Código Civil. Caso surja alguma dúvida, por favor, encaminhe um e-mail para profmilenaprado@outlook.com. Vamos começar o nosso vídeo fazendo uma leitura breve do artigo 15 e depois nós faremos os comentários aprofundados sobre ele. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Quando estou tratando da impossibilidade de submeter uma pessoa a uma intervenção médica ou intervenção cirúrgica, entre outras, eu estou principalmente, o legislador, por meio do Código Civil, ele visa principalmente aplicar o princípio da autonomia e a dignidade da pessoa humana. Por quê? O princípio da autonomia, ele pressupõe que a pessoa que vai se submeter a tal tratamento, ela precisa ter a autonomia de expor a sua vontade ou não, ou seja, o querer desta pessoa, ela quer ou não se submeter a essa intervenção, porque ela não pode ser obrigada a estar numa intervenção cirúrgica médica quando há o risco à sua vida ou à sua integridade física, até mesmo porque esse artigo tem muito a ver com a integridade física e a vida, direitos fundamentais, portanto. Mas essa pessoa precisa, acima de tudo, ter garantida a sua autonomia de querer ou não estar naquela situação de tratamento. Por quê? Nem sempre os tratamentos são partes que vão manter a dignidade da pessoa. Ou seja, às vezes pode ser que um tratamento médico cause dor, cause sofrimento, e não é razoável que o ordenamento jurídico, que a sociedade imponha às pessoas que se submetam sempre a qualquer tipo de tratamento, mesmo sem sua vontade. O Código Civil, lembrem, ele visa principalmente manter a vontade do privado, do ente privado, e, portanto, esta pessoa que está nessa situação e nem sempre vai querer estar numa intervenção cirúrgica, numa intervenção médica, entenderam? Percebam que este tema é um tema que muitas vezes traz embates jurídicos fortes. Ele sempre é um artigo que é complicado de tratar na prática, porque muitas vezes nós queremos manter o direito à vida, que é um direito fundamental, mas também nós temos que garantir a autonomia dessa pessoa em querer ou não se submeter a uma intervenção, uma possível intervenção cirúrgica médica. Então, é uma situação complicada, que deve sim sopesar outros princípios, para que em eventuais problemas jurídicos, em eventuais lides, seja decidida da melhor maneira aí acerca do direito. Mas o Código Civil, como sempre, ele vai colocar em primeiro lugar o princípio da autonomia, o princípio de manter a vontade do indivíduo. Depois, em alguns casos, nós teremos a necessidade de assegurar também a vontade do público, a vontade da sociedade como um todo. E às vezes a vontade da sociedade pode sobrepor a do indivíduo, mas neste caso, a jurisprudência,
vários entendimentos e alguns enunciados que eu vou falar com vocês agora tendem a garantir, primeiro, a autonomia da pessoa privada. Ela precisa garantir aí, primeiro, a vontade daquela pessoa e depois essa manutenção aí da integridade física, da saúde, enfim. Eu trouxe para vocês dois enunciados. Um enunciado é o enunciado 403 do Conselho de Justiça Federal, aprovado numa jornada que eles tiveram, e é o seguinte: ele diz que o direito à inviolabilidade de consciência e de crença, previsto no artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, aplica-se também à pessoa que se nega a tratamento médico, inclusive transfusão de sangue, com ou sem risco de morte, em razão do tratamento ou da falta dele, desde que observados os seguintes critérios: capacidade civil plena, excluído o suprimento pelo representante ou assistente, manifestação de vontade livre, consciente e informada, e C, oposição que diga respeito exclusivamente à própria pessoa do declarante. Percebam que quando nós temos algumas limitações a intervenções cirúrgicas e médicas que envolvem que envolve a religiosidade da pessoa, a crença que aquela pessoa tem de cunho religioso, nós precisamos manter a vontade religiosa dessa pessoa mesmo. Nós precisamos respeitar a linha religiosa que essa pessoa segue e, portanto, se é contra as crenças dessa pessoa, se submeter a alguns tipos de intervenções médicas, como transfusão de sangue, que acontece em um tipo de religião, ela não pode ser obrigada a se submeter a tal procedimento. Novamente, garantida a dignidade da pessoa humana, o princípio da autonomia e, acima de tudo, o direito à crença, à consciência de religião, que também é um direito fundamental previsto na Constituição Federal. Nós temos ainda o enunciado 528 do Conselho de Justiça Federal, que diz que é válida a declaração de vontade expressa em documento autêntico, também chamado testamento vital, em que a pessoa estabelece disposições sobre o tipo de tratamento de saúde ou não tratamento, que deseja no caso de se encontrar em condições de manifestar a sua vontade. Notem que eu trouxe para vocês este enunciado porque ele trata de uma ferramenta importantíssima para a garantia da aplicação do artigo 15 do Código Civil, que é o testamento vital. O testamento vital é uma forma de prever a vontade ou não daquela pessoa em se submeter em eventuais procedimentos médicos, cirurgias, e ainda pode dispor acerca da manutenção ali da pessoa quando perder a sua vida. Então, por exemplo, eu fiz um testamento vital e eu não quero me submeter a determinados tratamentos cirúrgicos que eu imagine que vão causar muito sofrimento para mim, e eu não sou obrigada a passar por isso. E após, se eu vier a falecer, eu quero que meu corpo tenha alguns órgãos doados para pessoas que necessitem, portanto, vou fazer vou dar os meus órgãos para fins científicos, ou então quero doar meu corpo para os estudos em escolas de medicina, que acontece também bastante, às vezes as pessoas indicam essa vontade altruística também, digamos assim. Então percebam que o artigo 15, ele precisa da manifestação da vontade. Às vezes essa manifestação pode vir por testamento vital, mas também pode vir por parte da pessoa falando também. Então, portanto, eu estou internada e o médico vem indicar que eu tenho opções de tratamento e eu posso falar ali na hora que eu não quero me submeter a tal tratamento ou tal outro tratamento, ok? E quando eu não for capaz, tá, para poder exprimir a minha vontade, nós já estudamos acerca de capacidade civil, então você que não se lembra
acerca da capacidade civil, por favor, volte a alguns vídeos que nós já comentamos em artigos anteriores acerca da capacidade absoluta, capacidade relativa. Mas passando acerca dessa referência que eu falei para vocês. Se eu não tiver a capacidade, o meu representante o fará. E fará sempre seguindo a representação da vontade genuína minha, mesmo que sou representada, entre outras coisas. Outra coisa acerca do outro enunciado que eu indiquei para vocês acerca da crença, notem que a manifestação da vontade ela tem que ser livre, porque senão seria uma manifestação viciada, ou seja, de nada valeria. Então imaginem que eu estou sendo obrigada a manifestar uma vontade de não querer me submeter a um tratamento. Isto não é válido para o direito brasileiro, ok? Precisa da vontade livre, tanto no enunciado 403 quanto no 528, percebam? Eu preciso da minha autonomia íntegra, eu preciso do princípio da autonomia, tudo em favor da dignidade da pessoa humana, tá? E ainda, quando eu vou me opor a algum tratamento médico, algum procedimento específico, eu preciso exprimir a vontade acerca do meu tratamento, acerca de mim naquela situação. Eu não posso indicar a vontade ou não vontade de submeter a alguma intervenção cirúrgica ou médica de outra pessoa. Cada um por si, eu diria assim. Então, você tem autonomia sobre você, sobre seu corpo. E o Código Civil veda essa possibilidade de você, não sendo o caso de representação, lógico, conforme eu comentei, de dispor acerca de direito de outras pessoas em se submeter ou não a tratamentos, tá? Para ir finalizando este vídeo, porque é um artigo muito complexo, é muito interessante, dá para a gente conversar muito acerca disso. Nós temos inovações jurisprudenciais, mudanças de entendimentos do STF também sobre o assunto, mas certamente teremos um outro momento para isso. Eu vou finalizando indicando duas doutrinas, que eles exemplificam bem a ideia que nós tivemos aqui. Primeiro, é da doutora Maria Helena Diniz, uma grande doutrinadora de Direito Civil, e no curso de Direito Civil Brasileiro, Teoria Geral do Direito Civil, volume 1, ela diz o seguinte: os direitos sobre o próprio corpo, vivo ou morto, defendendo-o contra o poder de sua disposição, salvo se feita gratuitamente para fins científicos ou terapêuticos, e desde que não lese, se levada a efeito, em vida o doador e não ofenda os bons costumes, mas também a inviolabilidade, com risco de vida, a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Nós temos o segundo ainda, que eu, segunda citação, digo para vocês, que é do Manual de Direito Civil, volume único do Dr. Pablo Stozzi Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho. Eu sempre trago para vocês essas duas doutrinas. E eles dizem o seguinte: qualquer pessoa que se submete a tratamento médico, em especial a internação cirúrgica, deve ter plena consciência de seus riscos, cabendo ao profissional que a acompanhar expressamente informá-la, recomendando-se, inclusive, o registro por escrito de tal feito, para prevenir responsabilidade. O doente tem, portanto, a prerrogativa de se recusar ao tratamento, em função do seu direito à integridade física. Conforme nós fizemos comentários, e ele ainda indica uma situação muito interessante, que é toda situação que necessitar de intervenção cirúrgica, o profissional de saúde é obrigado a demonstrar todas os possíveis resultados daquilo, se há risco à vida ou se não há, e ainda, se a pessoa quer se submeter a tal tratamento, deve estar expresso, deve estar tudo escrito para essa pessoa, para que eventuais responsabilidades, mesmo como o doutor já comentou, sejam evitadas. Então, nós temos vários embates que envolvem o direito à saúde, inclusive. Nós temos problemáticas que envolvem a área da saúde e o direito. Sempre andam juntos ali, com certeza, mas quando nós temos alguns embates, geralmente eles envolvem essas problemáticas. Entenderam o que eu quis dizer? Bem, eu vou finalizando o vídeo por aqui. É uma honra estar aqui com vocês nesse projeto. Continuem conosco. Tenho certeza que cada artigo comentado será uma aula.
Portanto, muito obrigada a todos, obrigada, professor Bruno Criado, que sempre nos apoia nos projetos aí extracurriculares. E eu espero vocês em outros vídeos. Até mais!